Jornal das 6, com o jornalista Luís Soares, 2 mortos e 20 feridos. É para já o balanço feito pelas autoridades alemãs sobre o balanço do atropelamento na Alemanha. Entretanto, Luís, o condutor da viatura já foi detido. Num incidente que aconteceu numa rua no coração da cidade de Leipzig, localizada no leste da Alemanha, 2 dos feridos estão em estado grave. Um veículo atingiu uma multidão a alta velocidade. O número final de pessoas atingidas ainda é desconhecido. A rua em causa é uma rua comercial, liga o mercado de Leipzig a uma das maiores praças da cidade. O condutor partiu dessa praça em direção ao mercado, abalroando pessoas no caminho. O carro percorreu cerca de 500 metros antes de ser parado, provavelmente por um poste retrátil. Ora, o Presidente da Câmara de Leipzig confirmou à imprensa local que o condutor já foi detido. O jornal Bild adianta, por exemplo, que o responsável pelo incidente terá apresentado sinais de instabilidade mental no momento da detenção. São, para já, os detalhes conhecidos daquilo que se passou na última hora na Alemanha. Há, para já, 2 mortos e 20 feridos. Por cá, o Governo saúda a promulgação da Lei da Nacionalidade, que considera que vem corrigir o enviesamento ideológico da legislação existente. Foi em declarações à agência Lusa. O Ministro da Presidência lamenta que o Partido Socialista não tenha participado no amplo consenso sobre esta lei. António Leitão Amaro desvaloriza os artigos em análise do Tribunal Constitucional a pedido do PS que permitem a pena acessória de perda de nacionalidade em caso de crimes graves. Leitão Amaro diz que esta lei é uma peça de uma série de reformas na política de imigração que incluiu a revisão da lei de estrangeiros. A publicação desta lei é a concretização da penúltima grande peça de uma série de reformas na política de imigração e de cidadania em Portugal. Fica a faltar a lei do retorno, para breve na Assembleia da República, mas esta de facto era uma peça muito importante. António Leitão Amaro a explicar que fica a faltar a lei do retorno para concluir este pacote legislativo sobre esta matéria. Declarações à agência Lusa do Ministro da Presidência a reagir à promulgação do Presidente da República. Já os partidos, as reações dos partidos, também o Chega acaba de reagir, a saudar a promulgação desta lei. Garante André Ventura que a lei tem o consenso possível entre as 3 maiores forças no Parlamento. Já o líder do PS diz que compete a Luís Montenegro responder ao reparo do Presidente nesta lei, de que teria sido bom um consenso maior. Já a Iniciativa Liberal contesta a ideia de falta de consenso. O PCP e o Bloco criticam o Presidente da República por ter promulgado o diploma com reparos que, dizem os 2 partidos, justificavam um veto. E o Chega vai entregar o projeto de revisão constitucional na próxima quinta-feira no Parlamento. Depois de ter prometido entregar a proposta ainda durante o mês de abril, o Chega confirma ao Observador que vai fazê-lo no próximo dia 7 de maio. Entre as propostas que têm sido enumeradas por André Ventura para uma revisão constitucional estão a limpar aquilo que o partido entende ser a carga ideológica da Constituição, rever o modelo económico do país, também aumentar penas de prisão e reduzir o número de deputados da Assembleia da República. O Chega vai assim avançar com este processo, mesmo contra a vontade do PSD, que tem rejeitado discutir o tema nesta altura. Os sociais-democratas insistem que só querem abrir o dossiê a partir da segunda metade da legislatura, ou seja, a partir do próximo ano. No entanto, o Chega avança avança mesmo sem o PSD, sublinhando o partido que entrega então esse processo de revisão constitucional já na próxima quinta-feira. E o Ministro da Economia garante que mais de 21 mil milhões de euros do PTRR ainda não estavam orçamentados. Que história é esta, Luís? Castro Almeida foi questionado sobre a quantidade de medidas do PTRR, que foi apresentado na semana passada, que já estavam inseridas no Orçamento de Estado. Ora, o Ministro garante que o PTRR foi buscar medidas a diversos setores. No entanto, sublinha que uma coisa é anunciar um propósito, outra é garantir que essa medida vai mesmo para o terreno. Além disso, Castro Almeida sublinha que mesmo que as medidas já estivessem pensadas, só agora é que têm uma fonte de financiamento. Estas medidas não estavam dotadas em nenhum orçamento. Só 4% do PTRR é que tinha já uma dotação definida, que eram dotações que estavam atribuídas ao PRR, ao Portugal 2030 e ao PEPAC, para a agricultura. 96% das dotações do PTRR, ou seja, cerca de mais de 21 mil milhões de euros, é dinheiro novo, não estava em lado nenhum. Os
esclarecimento do Ministro da Economia, que sublinha também que 1/3 do investimento do PTRR é privado. Castro Almeida destaca também a importância de ter privados a contribuir para o interesse público, com a construção de barragens e investimento nas redes elétricas e de água. Já sobre a obrigatoriedade das casas terem um seguro contra catástrofes, também anunciado no PTRR, o Ministro da Economia garante que quem não tiver dinheiro para pagar esse seguro, o Governo vai ajudar. E esse fundo de catástrofes vai ser financiado à custa de seguros obrigatórios sobre casas e fábricas. A garantia que o Governo dá é que às pessoas de recursos mais débeis, o Governo vai apoiar no pagamento desse seguro obrigatório. Castro Almeida, questionado sobre o montante do apoio, disse ainda que vai ser criado um decreto-lei sobre onde essas condições vão ser fixadas. Foram declarações durante a tomada de posse do novo Conselho de Administração da Agência para a Investigação e Inovação. 6:06, agora a notícia de uma festa de anos. Marcelo Rebelo de Sousa vai participar nas comemorações dos 52 anos do PSD. Esta que é a primeira iniciativa partidária em que o ex-Presidente da República vai participar, desde que deixou o Palácio de Belém. Nas redes sociais, o PSD escreve que Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro vão estar lado a lado nessa homenagem a Conceição Monteiro, militante número 2 dos Sociais-Democratas, no âmbito do aniversário do partido. O evento está marcado já para a próxima quarta-feira. Realiza-se às 6 da tarde na Fábrica dos Unicórnios, em Lisboa. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 4 de maio. Decorre a esta hora o velório de Cândido Mota, antigo locutor de rádio e voz-off em televisão. Decorre desde as 4 da tarde na Casa Mortuária da Igreja de São João de Deus, em Lisboa. É lá que está o jornalista Miguel Pina Andrade. Miguel, muitas pessoas têm corrido aí ao local para prestar essa última homenagem a Cândido Mota. Sim, Luís, já muitas dezenas de pessoas vieram despedir-se de uma das vozes mais icónicas da rádio. Algumas levam cravos na lapela, numa alusão ao passado de Cândido Mota, que foi militante do Partido Comunista. Outras transportam coroas de flores para homenagear um antigo locutor e ainda há quem apenas entre na casa mortuária para uma última homenagem. A filha Teresa Mota, por vezes, vem à entrada da casa para cumprimentar as pessoas. Tem estado aqui desde o início do velório, sempre com o cravo na lapela. Destaco ainda a presença do apresentador e locutor Júlio Isidro, que fez questão de vir prestar homenagem a um amigo de longa data, que recorda como um dos maiores nomes da rádio. O Cândido Mota representava para Portugal o que de melhor se tem feito na rádio nos últimos 50 anos, pelo menos. O Cândido Mota era um príncipe da rádio, não apenas pela voz, que era absolutamente extraordinária, única, mas também, sobretudo, porque é muito bom ter ao microfone uma pessoa com uma elevadíssima cultura, com o mundo vivido e, sobretudo, com uma elegância no trato absolutamente fora de série. Júlio Isidro aqui a recordar uma amizade de quase 6 décadas. Nos últimos 5 anos o apresentador mantinha uma relação próxima com Cândido Mota, com quem falava por telefone todos os dias e com quem trocava também opiniões sobre o mundo por mensagens. É uma das muitas homenagens que foram aqui feitas nas últimas horas na Casa Mortuária da Igreja de São João, em Lisboa. Depois do velório, o resto das cerimónias fúnebres continua amanhã, Luís, com a cremação do corpo do antigo locutor e apresentador no cemitério do Alto São João, em Lisboa. Miguel Pina Andrade a acompanhar o velório de Cândido Mota em Lisboa, sendo que houve essa homenagem também com a presença de Júlio Isidro. Os Emirados Árabes Unidos denunciam novos ataques do Irão. O Ministério da Defesa diz ter interceptado 3 mísseis cruzeiro, um quarto terá caído no mar. Na rede social X, o Ministério dos Emirados Árabes Unidos confirma que os sons ouvidos em vários pontos do país são resultado da interseção desses mísseis balísticos, também mísseis de cruzeiro e drones pelos sistemas de defesa aérea. E para quem gosta, esta semana vai ser possível olhar para o céu e ver, Ricardo, uma verdadeira chuva de meteoros. É um fenómeno mais ou menos habitual. Sim, no verão e vale sempre a pena ver. Se der para ver, porque isto Sim. o tempo também não vai ajudar. O tempo não vai ajudar coisa. muito e acontece todos os anos entre final de abril e final de maio. Tem este ano o pico então na quarta-feira e é no hemisfério norte que vai ser mais visível, sobretudo durante ali aquelas horas que antecedem o amanhecer.
Portanto vai ser preciso deitar tarde ou acordar muito cedo, é isso? Exatamente. Olha, a Carla e a Maria João, por exemplo, se calhar quando vierem para cá vão ver, e se não houver nuvens no céu, será possível então ver pelo menos... Os bravos da manhã, acordam às 4 da manhã. 10 meteoros por hora, não é preciso equipamento, é possível ver a olho nu, naturalmente melhor longe das grandes cidades, com menos iluminação artificial. Apesar do pico ser na quarta-feira, este fenómeno vai continuar visível então até ao fim deste mês de maio. Fica a proposta da chuva de meteoros a meio desta semana. O Luís Soares vai regressar às 6h30 para atualizar as notícias. Já daqui a pouco temos E o Vencedor é, hoje com a Judite França, Raquel Abcacis e o António Costa.